Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é o Rafinha dos Dados e eu estou aqui para transformar você num profissional disputado pelo mercado e pelas empresas usando Machine Learning. No vídeo de hoje, a gente veio finalmente para a terceira e última parte do nosso tutorial de Python, de tudo que você precisa saber para poder começar nessa área de Machine Learning. Para quebrar todo esse medo de não, mas programação é muito difícil e tal. Não. Nesses 3 vídeos, já foram 2, esse é o último aqui, eu passo tudo que vocês precisam saber de programação para poder começar a fazer seus primeiros códigos. Claro, quando vocês estiverem ali desenvolvendo, aprendendo modelagem, vocês vão aprender um pouco mais de programação. Mas isso aqui é tudo que vocês precisam para poder começar, para aprender, para seguir o primeiro tutorial, para desenvolver ali seus primeiros modelos. E aí vocês podem se concentrar muito mais na questão dos dados, o que está acontecendo com os dados, qual é o impacto disso no problema de negócio, por que a gente está escolhendo esse modelo e não aquele. Então vamos lá, gente, para aprofundar um pouco nas nossas bibliotecas. A primeira que a gente vai começar aqui, aquela que a gente já viu na primeira aula, que é a Pandas, é uma biblioteca para ler tabelas. Para trabalhar com bibliotecas, que são conjuntos de códigos que outras pessoas já fizeram para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que ficar pensando tanto em programação, em código, mas pensando no problema e usando aí pacotes de soluções prontas que já resolvem os problemas de programação e a gente se concentra só no nosso desafio, a gente usa esse comandinho aqui, essa palavra import, e a gente dá import e o nome da biblioteca, que já tem que estar instalada aí no nosso computador, tem alguns detalhes, a gente não vai percorrer hoje a instalação de bibliotecas, mas o uso, a gente simplesmente dá aqui um import pandas, e ele vai carregar todos os métodos daquela biblioteca aqui dentro para a gente poder usar à vontade. E toda vez que a gente quer usar uma função, um conjunto de códigos pronto, por exemplo aqui, uma função para ler um arquivo CSV, um arquivo gerado aí no Excel, dentro do nosso Python, a gente põe o nome da biblioteca, ponto, e o nome da função. E ele pode carregar aqui a nossa tabelinha, que já vem aqui dentro desse nosso ambiente do Jupyter, já bonitinha, bem formatadinha e tal. Mas ficar escrevendo pandas toda vez, tem 6 caracteres, é um pouco chato. Então, o que normalmente a gente faz, a gente dá import na biblioteca s e um apelido para ela. Um nome um pouquinho mais curto. Por exemplo, aqui PD. E a gente pode simplesmente dar PD, esse nominho mais curto, e o nome da nossa função. E a gente pode usar ela de forma mais fácil. Aqui, essa base que a gente está trabalhando, essa tabela, houses to rent, se vocês tiverem curiosidade, eu coloquei aqui o link dela. É uma base pública, uma base aqui do Kaggle, que é um repositório de muitas bases de dados, que são dados brasileiros de casas que estão disponíveis, casas e apartamentos disponíveis para locação. É uma pessoa que fez aqui um robozinho para ficar percorrendo um monte de sites e pegando informações de diversos lugares. Então, ele fala aqui que tem 10.962, deixa eu até dar um zoom aqui, casas para alugar, em 13 categorias diferentes, com 13 features diferentes, descrições diferentes sobre ela. E ele dá aqui algumas descriçõezinhas de como que é o conjunto e tal. A gente não vai entrar em tanto detalhe nisso, que aqui a gente vai se concentrar mais no uso da biblioteca. E aqui essas informações todas. Cidade, se está numa área metropolitana ou não, a área desse apartamento, quantos metros quadrados tem, quantidade de quartos, banheiros, vaga de garagem, número do andar. Nota que número do andar, apesar de ser uma variável numérica, às vezes ela não se aplica, porque não é um prédio. Então ele botou aqui, nesse caso, um tracinho. Isso é o que a gente chamaria de valor faltante, porque não se aplica. E nos nossos modelos a gente teria que tratar isso de alguma forma. A gente já vai ver com outras variáveis como que a gente poderia fazer esse tratamento. Então vamos lá. Aqui a gente pegou essa biblioteca, leu, colocou na tela, mas a gente não guardou ela em lugar nenhum. A gente não colocou numa caixinha, numa variável. Para fazer isso, a gente põe aqui e atribui isso para uma certa variável, para uma caixinha. Se eu faço isso, ele não mostra na tela, porque ele se preocupa em executar essa atribuição. Mas se eu coloco essa variável como último elemento de uma célula, assim,
ou poderia fazer assim, aí ele mostra para a gente essa tabela que foi carregada. E aí tem uma série de formas que a gente pode trabalhar com essa tabela aqui dentro do Pandas. Uma delas é selecionar só algumas colunas que a gente tem interesse. Então, olha, tem essa tabela aqui com um monte de coisa, mas eu quero selecionar só a cidade, se é uma região metropolitana ou não, a área e a quantidade de quartos. Eu não quero saber mais nada. Estou fazendo uma versão resumida dessa tabela, talvez para mandar para uma outra área, que vai fazer suas próprias análises, talvez para minha própria análise, mas eu estou simplificando ela ali, olhando só para o que eu estou mais interessado. Então, posso fazer isso usando essa sintaxe aqui. Ah, Rafinha, mas por que tem dois colchetes? Qual que é o lance? Um colchete, este daqui, está simplesmente falando, olha, eu quero acessar somente algumas colunas. Quais? E aí, aqui eu estou passando uma lista. Note que eu poderia passar uma só. Vamos tirar isso aqui. Colocar city. Aí ele está pegando uma coluna e voltando essa coluna. Nota que ele até joga fora a estrutura de tabela, porque isso não é mais uma tabela, é uma coluna. Quando eu coloco esse outro, eu estou passando uma lista de colunas. Aí ele volta uma tabela com essas 3 coluninhas. E aí eu consigo selecionar só algumas colunas. Nota que o primeiro é o índice, o segundo é uma lista. Mas eu posso talvez querer selecionar só algumas linhas. A linha, eu poderia querer selecionar ela pelo número da linha, que é esse número que está aqui do lado. Isso aqui pode ser o número da linha, como pode ser um indexador que a gente põe aí para identificar unicamente cada linha, que seria, por exemplo, o CPF de um cliente, CNPJ, etc. Mas quando a gente lê uma tabela assim, de um arquivo, ele volta simplesmente o número da linha. Eu poderia fazer dessa forma aqui, deixa eu até botar. Posso colocar df.lock e voltar o número da linha. Por exemplo, 6075, esse cara aqui. Aí ele volta os dados dessa linha. E nota que da mesma forma como lá em cima, eu posso passar uma listinha com algumas linhas. 6070, por exemplo. Ele volta essas duas linhas. Na ordem com que eu coloco. Nota que não necessariamente ele preserva a ordem original, mas ele preserva o índice original. Não é porque eu estou voltando só duas linhas que isso aqui virou linha 0 e linha 1. Ele mantém esse histórico. Por isso que é interessante tratar como índice, como CPF e tal. Eu consigo rastrear de onde veio lá no arquivo original. É uma característica aqui do Pandas fazer isso. Mas muitas vezes, na hora de selecionar linhas, eu não quero selecionar, aquela linha pontual específica. Eu quero acessar uma linha de acordo com uma condição, parecida como a gente viu lá nos ifs. Por exemplo, eu quero selecionar todos os apartamentos que têm mais de 200 metros quadrados. Então, posso usar o nosso lock mesmo, só que ao invés de passar aqui a lista com o número da linha, o índice da linha, eu posso passar uma condição. df.área, a minha coluna das áreas, que pode ser ponto, como pode ser acessar a coluna mesmo explicitamente, duas formas de escrever a mesma coisa, é maior do que 200. Note que se eu faço só isso daqui, vamos colocar numa outra célula para a gente ver, ele me volta uma coluna de verdadeiros e falsos. Quando eu passo isso aqui dentro, ele me volta somente as linhas em que essa condição é verdadeira. Então aqui, das minhas... quanto que tinha? Os meus 6.080 apartamentos que tinha aqui, né, nessa base, lida até então, eu tenho aqui 1.396 que tem mais de 200 metros quadrados. E note que ele preservou o número original da minha linha. Ah, Rafinha, mas se eu não quiser esse número original da linha, o que eu faço? Eu posso dar aqui um reset index. E aí ele joga fora aquele índice, inclusive por padrão, ele vai criar uma coluna para eu poder recuperar isso se eu quiser, mas vai criar um novo índice sequencial. Ah, mas eu não quero que ele crie essa coluna. Aí eu posso colocar aqui drop igual a true. E ele joga fora o meu índice original, resetei completamente, tá? Mas, de qualquer forma, vamos colocar aqui esse para a gente poder ver. Eu vou dar um... Vou deixar assim por enquanto. Aqui as minhas 200 com o número original. Ah, mas se eu quiser acessar essa linha aqui,
Eu quero preservar o meu índice original, mas eu quero acessar minha segunda linha, que não é a linha 1, que é o que deveria ser. Quero acessar essa linha 2 aqui, mas eu não sei o índice dela, eu não quero me preocupar com isso. Quero acessar minha segunda linha, independente do índice que ela tenha. Aí eu posso usar esse outro métodozinho aqui, que é o iLock. O lock, a gente consegue selecionar o número desse índice, que vai sendo preservado, original, desde o começo que a gente carregou o arquivo. O iLock está falando, olha, em termos absolutos, me volte a linha 1 dessa tabela. E se eu fizer isso, ele retorna aqui. Nota que ele até colocou aqui, nome 2. É esse índice aqui, ó. Ele me voltou o índice 2, que é, na verdade, a segunda coluna, a segunda linha, a linha 1. Quando eu uso esse método iLock. São duas formas de selecionar linhas, uma pelo índice, outra pelo valor absoluto. Em cada caso, a gente às vezes quer fazer de uma forma diferente. E suponha que eu quero consolidar tudo isso e salvar em uma nova tabela. Então, olha, eu quero só os apartamentos com mais de 200 metros quadrados nessas três colunas: cidade, região metropolitana ou não, qual o tamanho desse apartamento e quantidade de quartos. Então, eu posso usar essa outra função, .toCSV, nota que eu estou colocando tudo numa linha só. Selecione essas linhas, selecione essas colunas, e o resultado disso escreva nesta tabelinha aqui. E eu faço isso, se eu for aqui originalmente, eu vou ver que ele escreveu, ó, segundos atrás, ele criou essa tabelinha CSV. Inclusive preservando o meu índice. Nota 0, 2, 13, é o mesmo índice da tabela original que ele preservou aqui. E aí, se eu for ler esse cara, como ele não colocou o nome nessa primeira coluna, que era a coluna do índice, ele falou, olha, tem uma coluna aqui chamada unnamed 0, coluna 0 sem nome, que é o índice original. Eu poderia aqui, tanto na read CSV, passar um argumento falando, olha, a primeira coluna, na verdade, é um índice, então interprete dessa maneira, e a gente pode ver isso aqui, procurando no Google, read CSV. E a gente vai abrir aqui a documentação dessa função. Sempre quando forem usar um método, não precisa ficar decorando todos os métodos, todos os detalhes de cabeça. Dá uma olhada na documentação, porque vai ajudar muito vocês a trabalharem. Para vocês terem ideia, essa função readCSV pode receber tudo isso de argumentos. A gente vai usar todos eles? Não. Conforme a gente precisa, abri meu CSV, mas queria abrir de uma outra forma, não deu certo abrir desse jeito, deu algum problema. A gente vem na documentação e dá uma olhadinha aqui nesses argumentos, o que eles fazem. Aqui no nosso caso, a gente está falando qual coluna que a gente quer abrir como índice. Então, ele tem um argumento aqui, IndexCol. Ele fala, olha, pode ser um inteiro ou pode ser uma string, que é o nome da coluna. E tem outras formas, aqui ele explica como ela funciona. Eu vou mostrar aqui direto para vocês. Eu posso passar aqui IndexCol igual a 0. Ele vai naturalmente ler aquela primeira coluna aqui como sendo um índice e já volta na nossa tabela. É uma forma mais fácil da gente trabalhar. E tem várias outras formas. Inclusive, aqui no Pandas, se vocês entrarem aqui no site deles, vamos procurar aqui só Pandas. pandas.pydata.org. Está aqui, ó. Se vocês entram aqui, tem um link aqui, Getting Started. Ele vai te ensinar como instalar tudo isso e tal. E aí tem aqui, por exemplo, em tutoriais, ou vocês podem vir aqui direto na documentação, no User Guide. User Guide é basicamente um manual de como usar essa biblioteca. E aqui ele fala muita coisa. Inclusive, até muito mais coisa do que a gente usa em ciência de dados. Ele entra em conceitos bem avançados em certos momentos. É interessante dar uma olhada, não precisa ler tudo isso, é bem exaustivo, é muita coisa que tem mesmo, mas que eu recomendo para vocês. Aqui no comecinho tem esse 10 minutes to Pandas, 10 minutos para o Pandas. É uma página um pouquinho mais curtinha, ela é longa também, mas ele vai te mostrando ali tudo que a biblioteca é capaz de fazer. A gente vai passar um pouco nessa aula, mas é uma leitura que vale a pena para vocês. E toda biblioteca que vocês forem usar, vale a pena isso. Entra na página dessa
biblioteca e dá uma olhadinha ali no Getting Started e no User Guide. Tem bastante coisa para se aprender e assim, toda hora está surgindo bibliotecas novas, é uma coisa que a gente está sempre aí se aprimorando, aprendendo mais e tal. Então, toda vez que aparecer uma nova que, putz, isso aqui vai dar super certo para o meu projeto, para o meu problema, para o meu código, a gente entra, dá uma olhada e aprende a usar. Isso é normal, é do dia a dia do cientista de dados. E, de novo, estou querendo passar aqui a mesma coisa lá do começo. Não é para ficar se assustando pra caramba com programação, porque é difícil. A gente mesmo, cientista de dados, a gente não sabe tudo, o tempo todo vai aprendendo uma coisinha nova e é isso aí. Não é o que trava ali o trabalho. É só mais um passo que a gente vai aprendendo. Então, essa é uma forma aqui da gente escrever isso num arquivo e a gente pode ler essa coluna, como a gente pode não querer colocar essa coluna no arquivo. Então, aqui no nosso ToCSV, da mesma forma que a gente veio aqui no ReadCSV, o ToCSV também tem sua documentação. Pode procurar aqui no Google, tem um montão de parâmetros. E um dos argumentos dela é esse index igual a falso. Está falando, olha, não escreva nesse arquivo o meu índice. E se eu abrir de novo aqui esse arquivo, eu acabei de gerar ele, agora ele não tem aquela primeira coluna sem nome. E esse eu leio, agora já vem normal, só que com o índice agora sendo o número da linha. Não mais o número original da minha tabela original. São formas aí de tratar, a gente pode brincar, escrever novas tabelas, sumarizar elas, e agora a gente vai ver mais formas de sumarização. Alguns atributos interessantes. Saber, por exemplo, o tamanho da nossa tabela, quantas linhas e quantas colunas ela tem. Para isso, a gente usa esse atributo shape, que me volta aqui uma tupla, não uma lista, porque é uma característica da tabela, isso não vai mudar. De quantas linhas e colunas tem. Lembrando aqui que o nosso DF, esse tabelão aqui, no final ele também escreve isso, 6.080 linhas por 13 colunas. A gente pode dar uma olhada aqui nas colunas e tal. Mas se eu volto o shape, ele já me escreve isso em uma única variável. Que eu posso, inclusive, acessar pelo índice para poder trabalhar. def.shape0 a quantidade de linhas da tabela. Isso pode ser interessante, colocar isso numa variável para poder tratar dentro do meu código. Vale bastante a pena conhecer esse atributo. E eu posso, inclusive, tirar medidas estatísticas. Então, por exemplo, eu posso querer, aqui na minha tabela, uma das colunas é o tamanho da área do apartamento. Então, eu quero saber, em média, nessa tabela, qual que é o tamanho médio de um apartamento. Então, eu dou aqui um df área.min, a média, ele me volta. Em média, esses apartamentos têm 151 metros quadrados. Inclusive, tem um método aqui chamado describe. Tem outros que a gente poderia. Eu poderia querer saber aqui o meu desvio padrão. Eu uso aqui STD, Standard Deviation. Posso querer saber a minha mediana, que é uma outra medida estatística. Mas se eu dou aqui um describe, por exemplo, ele já me volta tudo para todas as colunas numéricas em que isso faz sentido. Então, olha, cidade é uma coluna numérica. A média é de 86, quer dizer que 86% dos apartamentos dessa base estão em regiões metropolitanas. A minha área, 151 metros quadrados. Aqui embaixo são os percentis. Então, que, por exemplo, 25% quer dizer o quê? 25% da minha base desses apartamentos tem uma área menor ou igual a 58 metros quadrados. Logo, 75% tem mais do que isso. 50% da minha base, a minha mediana, tem uma área menor ou igual a 100 metros quadrados, metade acima disso. Isso dá uma ideia para a gente de como que é a distribuição desses apartamentos. Ele volta aqui para a gente, inclusive, o máximo. Tem um apartamento aqui, inclusive, totalmente fora da caixinha, que tem 24.000 metros quadrados. Provavelmente é um erro de cadastro, não algo real. Mas também é um apartamento que tem 10 quartos e 10 banheiros. Então, sei lá, é uma mansão. Pode ser, né? Mas a gente já volta tudo isso da nossa base. Só que note que aqui na nossa tabela a gente tinha algumas colunas de valores. Qual o valor total a ser pago de aluguel, mais IPTU, e seguro de incêndio e tal. Qual que é o valor de condomínio, isolado de
de aluguel, de IPTU, de seguro de incêndio. São colunas numéricas. Só que ele não calculou a nossa média aqui no describe. Por quê? Se eu usar aqui um df.dtypes, que ele está me voltando o tipo do dado, data types, vocês vão ver que essas colunas estão como object. Por que elas estão como object? Por causa desse R cifrão aqui na frente. Olha que legal. Eu der aqui um iloc de 0, pegar a primeira linha. Tá vendo que tem umas aspas aqui e aqui? E até tem uma vírgula aqui no meio? Acontece isso porque essa coluna é uma string. O cara colocou ela como um texto, não como um número. Então ele não sabe calcular médias de textos. Mas segure essa emoção que a gente já vai ver como processar isso. Antes disso, a gente vai tratar aqui primeiro com uma coisa de agrupamento. Aliás, vamos aqui para o final. Já vamos ver como fazer este tratamento. A gente já vê aqui em cima mesmo. Vamos ver como fazer esse tratamento. Então, o que a gente quer? A gente quer transformar essa coluna, que na verdade é numérica, de texto para número. Só que a gente tem que passar isso de forma que o Python entenda que isso é um texto. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente quer jogar esse R cifrão fora. Porque é uma característica aí de valor e tal, mas números não tem R, números não tem cifrão. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar um método que é .str para a gente acessar elemento a elemento dessa coluna. .replace. A gente consegue usar os mesmos métodos que a gente viu lá atrás, na aula 1 para string e tal, aqui aplicados elemento a elemento da tabela. Eu não preciso fazer um for para correr em tudo. Então, olha, toda vez que encontrar aqui um R cifrão, substitua por nada. Só que tem um cuidado. Se eu só passar isso dessa forma, parece que ele não fez nada. Por quê? Por padrão, ele tenta fazer a substituição de uma forma um pouco mais genérica, usando uma coisa chamada expressões regulares. A gente não precisa entrar nisso. A gente pode simplesmente colocar regex igual a false, que ele vai tratar esse texto como um texto puro. Ele não vai tentar processar isso de outras formas. Quem quiser, dá para aprender sobre expressões regulares, pode ser interessante em certos casos, mas tipicamente é um uso um pouco mais específico. Então, a gente passa aqui simplesmente regex igual a false e jogou fora o meu R cifrão. Só que ainda tem um problema, essa vírgula. O que eu quero é um número aqui, um número inteiro, é o valor total do aluguel. Então, eu posso usar de novo um outro replace. Substitua, toda vez que encontrar uma vírgula, substitua por nada. Aqui a vírgula não tem nenhum poder na expressão regular, a gente pode passar direto, se quiser sempre usar aqui o regex igual a false, vocês podem, até para ficar um pouco mais legível. E ele faz a substituição. Só que nota que aqui eu fui só aplicando uma coisa atrás da outra, e ele me voltou uma cópia dessa coluna com as substituições feitas. Se eu for aqui na minha tabela, meu total continua igual. Como que eu substituo isso? Uso o nosso ponto .lock. Então, df.lock. Todas as linhas coluna total é substituída por isto. E aí, agora, se eu for ver a nossa coluna, agora ela tem valores de fato numéricos. Só que se eu dou um df.describe, ela ainda não aparece. Por quê? Porque apesar de eu só ter colocado valores numéricos, ele entende que é uma coluna que eu posso colocar texto. Ele ainda tem essa herança aqui de ser um objeto. Então, além de substituir dessa forma, eu tenho que colocar aqui um s-type. Vou colocar aqui embaixo, porque a gente já substituiu. df.lock, todas as linhas, coluna total. Um def total, ponto s-type int. Aí ele entende, não, essa coluna aqui é de inteiros. Ou de float, se quiser. Um número com casa decimal. Agora ele sabe que essa coluna tem o tipo correto do dado. Lembra aquilo que a gente viu lá na primeira aula, um pouco na segunda, de tipos de dados? Olha como é importante como aparece aqui no nosso tratamento. A gente tem que falar para a nossa linguagem o que a gente está trabalhando. E agora, se a gente dá um describe, agora o total aparece certinho para a gente, para poder calcular nossas médias. Então é muito importante a gente transformando as nossas colunas de acordo com o que a gente precisa trabalhar.
Tipicamente, as tabelas que a gente vai pegar para ler, isso não vem feito perfeitamente. Isso é uma parte aí da nossa modelagem de machine learning, ciência de dados, que a gente chama de data prep, preparação de dados. Que é justamente essa transformação das colunas para poder colocá-las de uma forma que a modelagem aceita, que a gente possa trabalhar com elas de forma estatística, dentro dos nossos métodos e tal. Esse aqui é uma das coisas mais fundamentais, a gente faz todo dia sobre preparação de dados, que é esse tratamento aqui de strings. Mas uma outra coisa legal que a gente pode fazer, isso aqui é poderoso, é agrupar. Então vamos pegar aqui o comecinho da nossa tabela. A gente pode ler o começo da nossa tabela dando um ponto head. Ele vai ler aqui só as 5 primeiras linhas, para a gente poder brincar. E a gente pode falar, olha, tem aqui a quantidade de quartos. Será que apartamentos com mais quartos tendem a ser maiores? A gente pode querer investigar isso. Para isso, a gente usa o group by. Então, olha, agrupe a minha tabela por quantidade de quartos e para cada possível valor de quantidade de quartos, calcule a média da minha área. E é o que é legal. Apartamentos que tem um quarto, em média, tem 46 metros quadrados. Tem 2 quartos, em média, tem 87 metros quadrados. E assim por diante. Tirando aqui uma característica no 5, em geral, realmente, quanto mais quartos, maior o apartamento. Por que será que deu esse desvio no 5? Será que eu tenho muito poucas amostras na minha base de apartamentos que tem só 5 quartos? A gente pode ver isso, além de calculando a média, calculando quantas linhas eu tenho de apartamentos com 5 quartos. E a gente vê aqui, não é um problema de estatística. Talvez seja um outlier. Aquele apartamento ali de 24 mil metros quadrados está aqui no 5. Então pode ser um erro de cadastro, pode ser uma mansão ali que o cara marcou com 5 quartos, mas tem dezenas de outros cômodos. Tá aqui e aí puxou essa média muito para cima. Nota que se eu usar aquela outra medida que a gente viu ali, a mediana, que é o 50%, ela volta um pouco mais bem comportada. Não tanto, mas um pouco mais. Deu mais baixa do que a média, porque ela é mais robusta. Isso é uma medida estatística mais robusta. E nota que essa tabelinha aqui, eu posso querer salvar ela numa variável, do mesmo jeito. Então, variável por quarto. Qual que é a área por quarto? E ele volta aqui com as colunas, das agregações que eu pedi para ele fazer, as medidas estatísticas, média, contagem, mínimo e máximo. Mas esses valores são um pouco genéricos. Então, eu posso aqui usar um método chamado addPrefix ou addSuffix para deixar as colunas mais legíveis. Então, agora, área média por quarto. Área contagem por quarto. Fica um pouco mais legível. E isso daqui deixa para a gente juntar essas informações na minha tabela original. Então, note que essa tabela aqui por quarto, que saiu do agrupamento, ela veio com o nosso índice no número do quarto. Quantos quartos o apartamento tem? Está aqui à esquerda em negrito, tá vendo? Se a gente pega a nossa tabela original aqui e põe como índice o número de quartos, eu posso usar isso para juntar as duas. Então, olha que legal. DF, colocando como índice o número de quartos, junta com a tabela por quarto. Ele vai pegar todo mundo que tem o mesmo índice e cruzar. Então, olha que legal. Todo mundo que tem quarto 1, aí tem cada um desses apartamentos com a área original ali na tabela que tinha no meu DF, no meu data frame original, na minha tabela original. Volta aqui e no final ele juntou as nossas agregações. Então agora tem uma forma fácil de verificar. Olha, esse meu apartamento, aqui a área dele está abaixo ou acima da média? 19? Está abaixo, apartamento pequenininho. Mesmo para os apartamentos que tem um quarto só. Esse outro apartamento aqui, 55, ele está abaixo ou acima da minha média? Está acima. Vamos supor agora que eu queira selecionar só os apartamentos que estão acima da média. Como que eu posso fazer isso? Vamos colocar essa nossa junção aqui numa outra variável, num outro data frame, numa outra caixinha. E falar, olha, eu quero selecionar somente quando a minha área for maior
do que a minha área média. F2 ponto área média. Aí, ó que legal. Ele me volta aqui 2.200 linhas, 2.200 apartamentos, cuja área é maior do que a média dos apartamentos que tem aquela quantidade de quartos. E percebam que o quarto aqui ficou como índice. Eu coloquei como índice para poder fazer o cruzamento e assim ficou. Ah, Rafinha, se eu não quiser como índice, quiser voltar, transformar isso de volta numa coluna, aí vocês podem usar o nosso Reset Index. Ele vai voltar a transformar isso numa coluna chamada Rooms, mesmo nome original, mas agora com as nossas colunas agregadas bonitinhas. E nota que nessa agregação eu posso passar aqui um texto da função estatística que eu quero, como eu posso inclusive definir a minha própria função. Então posso criar uma média personalizada aqui, que eu estou somando 1 na coluna de tirar a média, e eu passo o nome dessa função que eu mesmo criei, eu mesmo defini, dentro aqui na minha agregação. Uma função, defina a função chamada média1, que recebe uma coluna de argumento, e essa função me retorna o valor da coluna mais 1. Ponto média, tem que voltar uma agregação. É uma função que recebe a coluna inteira, mas volta somente um número. E eu posso passar isso dessa maneira, aí olha que legal. Volta a média mais 1. Ele somou 1 antes de todo mundo, em todo mundo, antes de calcular a média. E eu posso passar aqui até funções complexas. Mas e se eu não quero agregar? Eu quero aplicar uma função complexa, elemento a elemento ali, da minha tabela. Eu quero, por exemplo, elevar a minha área ao quadrado. Também posso fazer isso. Então, olha, defina uma função chamada eleva ao quadrado, que vai receber um único elemento como argumento, e volta esse elemento ao quadrado. Aí eu posso usar esse método aqui, chamado apply. Então, olha, pega a minha coluna de área e elemento a elemento, aplique essa função, que pode ter um código gigantesco aqui. Pode fazer uma coisa super complicada com esse elemento. Eu aplico aqui, eu consigo fazer essa transformação e até colocar como uma nova coluna. Aqui o head, que a gente já viu antes, ele volta 5 primeiras linhas, ou se eu quiser eu posso falar aqui quantas linhas eu quero que ele retorne, as 3 primeiras, as 10 primeiras, o tanto que é necessário para poder ter um cheiro ali do que está acontecendo. Eu posso, por exemplo, trabalhar aqui com o meu value counts. O que é isso? Eu tenho uma coluna aqui de texto, por exemplo. Vou voltar 5 primeiras linhas. Quantos apartamentos eu tenho que aceitam animais e quantos eu tenho que não aceitam? Como que eu conto isso? O nosso describe, que a gente viu lá em cima, vamos até colocar aqui de novo, ele volta estatísticas muito interessantes, mas só para colunas numéricas. E essas colunas de texto, o que eu faço com elas? Não tem como tirar uma característica delas? Nota que elas são naturalmente de texto. Não é um número que está mascarado como texto. É texto mesmo. Animal aceita ou não. Podia ser 1 ou 0, mas aqui está o texto. Como que eu posso olhar para elas? Isso que é o value counts me retorna. Ele vai falar, olha, de todos esses apartamentos que eu tenho aqui, lembrando que eu tenho 6.080 apartamentos, 4.666 aceitam animais no aluguel e 1.414 não aceitam. Mas se eu quiser saber a proporção e não o número absoluto, tem 2 formas. Uma é usando o nosso shape ali, eu posso dividir isso pelo tamanho da minha tabela e eu consigo ver aqui, 76% da minha base aceita animais. 23 não. Mas eu posso aqui usar direto um parâmetro normalize igual a true. De novo, eu poderia vir aqui na documentação, pandas, value counts, e a gente consegue ver os argumentos que essa função pode receber para a gente poder brincar com ela. E um deles é normalize, ele já volta direto, não em termos absolutos de número de linhas para cada possível valor, mas as proporções. É um método poderoso que a gente tem para usar. A gente já viu ali um pouquinho sobre medidas estatísticas. Aqui é para mostrar o que a gente já viu lá em cima. Se eu tentar tirar a média de uma coluna,
de strings. Lembrando aqui que o nosso range_amount ainda está como string, ele não sabe fazer isso. Ele vai tentar somar todo mundo, somar string vai virar concatenação e depois ele não sabe dividir isso por n, vai ficar uma coisa esquisita. Ele não sabe tirar média de string. Então, para isso, a gente tem que fazer todo aquele nosso processamento de dados para poder fazer essa brincadeira. Aqui a gente converteu o nosso R cifrão para nada, mas ele ainda não consegue transformar em número. Então a gente tem que transformar nossa vírgula, que nem a gente fez lá em cima, e aí falar que é um número. E aí, se a gente quiser agora, a gente pode tirar a média disso. Para saber qual o valor médio de aluguel. A gente poderia, inclusive, substituindo essa coluna, fazer um group by, saber, olha, por número de apartamentos ou por número de banheiros, quais são os valores médios. Isso é poderoso para a gente ter uma ideia, inclusive um modelo inicial. Quero ter um cheiro aí de como que são os preços dos apartamentos em São Paulo. Vamos começar primeiro o modelo, médias. Em média, apartamento com 3 quartos, 2 banheiros e 3 vagas de garagem, custa quanto? Eu posso passar tudo isso ali no meu group by. Por exemplo, df.groupby, df.head aqui. Vamos falar. Eu quero agrupar por cidade, por quantidade de quartos e quantidade de banheiros e saber a média do valor total que eu pago, aluguel, IPTU e tudo. E ele me volta aqui uma listinha com tudo isso. Posso até dar um reset index aqui para ver no formato de tabela mesmo. Para cada possível combinação disso tudo, metropolitana ou não, 1 quarto, 1 banheiro, 1 quarto, 2 banheiros, 1 quarto, 3 banheiros, a gente tem aqui o nosso valor médio, para a gente poder trabalhar isso, inclusive, possivelmente escrever numa tabela para poder fazer isso tudo depois, jogar isso no Excel, fazer gráficos, etc. E a gente pode aí fazer esse tratamento completo. Então, lá a gente tinha feito essa transformação na coluna total. A gente pode fazer isso em todas as outras. A gente faz uma cópia aqui do nosso data frame e vai fazendo as substituições. Aqui acho que ele vai dar erro, porque eu já fiz ali em cima no total. Não, aqui ele deu problema, porque uma das minhas colunas, o ROA, que é o valor do condomínio aí, tem um valor que não é número. Eu não consigo fazer simplesmente essa transformação aqui aplicando a todo mundo. Ela não tem simplesmente um R cifrão. Às vezes ela tem um não se aplica, tem um sem info. Então como que a gente pode checar isso? Usando aquele nosso velho counts. Que além dos valores de R cifrão, tem o sem info aqui, tem 119 apartamentos que eu não tenho informação do meu valor de condomínio. E eu tenho 83 que esse valor está incluso no meu condomínio. Então eu tenho que se eu quiser transformar essa coluna em número, eu tenho que descobrir o que fazer com esses caras. Nota que, de novo, isso é dia a dia. As tabelas, elas vêm com a conceituação delas. Para a gente modelar, a gente tem que ir transformando e tratando. Isso é transformação de dados. Uma das formas da gente ver isso é usando o value counts, que a gente acabou de ver. A gente poderia usar o unique. A gente consegue ver aqui todos os valores únicos possíveis dessa tabela. Inclusive, a gente pode usar lá o nosso list comprehension, falando, olha, me volta uma lista de todos os valores pertencentes aqui na minha coluna de valores de condomínio, os valores únicos, mas somente se o padrão R cifrão não aparece nessa coluna. Então, a gente consegue encontrar aqui, de forma rápida, usando o nosso list comprehension, todo mundo que eu não vou conseguir converter de uma forma simples para número. E aí eu posso aplicar alguma outra regra, inclusive verificar isso em todas as outras colunas. Aqui na total eu não vou conseguir fazer isso, porque a gente já transformou ela em número lá em cima. Mas nas outras a gente vê aqui que o Property Tax, o IPTU, também tem um problema, que às vezes está incluso. Então aqui nas nossas regras de replace,
além de fazer um replace, de olha, se encontrar R cifrão, substitua por vazio. Se encontrar vírgula, substitui por vazio, eu coloco outras regras. Olha, se encontrar sem info, põe menos 999. É um número, só que um valor absurdo, um valor negativo que está muito longe. Eu sei que tem alguma coisa errada com esse dado, que é um valor meio faltante aí. Já o incluso quer dizer que não tem condomínio, não paga. Então faz sentido eu colocar 0 nesse caso. Assim como o IPTU, eu ponho regras a mais para transformar os nossos dados em numéricos. Aqui deu problema de novo por causa do total, que a gente já tinha transformado. E agora eu transformo todas as colunas em numéricas. E eu posso agora, se eu der o nosso describe, poder ver essas estatísticas, valores médios, medianos, desvios padrões, para todas as nossas variáveis e ter um cheiro aí do que acontece. Posso fazer agrupamentos, posso fazer tudo isso de forma a trabalhar e entender melhor os nossos dados.